Jesus, amém? Graças a Deus estamos alegres nesta noite, por essa oportunidade de estar na casa do Senhor e adorá-lo, né? Louvores importantes para a nossa meditação, para nós estarmos sendo abençoados. Eu confesso que quando o pastor me falou na terça-feira que eu ia trazer a palavra, eu já estava com a palavra assim no meu coração, né? Já vinha estudando a palavra. Aí quando foi ontem eu fui ali no culto, onde eu trabalho, e quando chegamos ali no... A igreja pode sentar um momento. E quando cheguei ali no culto, eu estava ali sentado, também já com a palavra preparada, porque é fim de ano, né? Nós temos que falar das coisas de Deus. Mas ali entrou uns funcionários, uma funcionária, e ela trouxe mais 4 pessoas. E quando ali aquelas pessoas sentou ali naquele banco, o Senhor falou no meu coração: não é isso que você vai falar. Você vai falar o que eu quero. Está em tal lugar assim, assim você vai falar. E ali, pela misericórdia do Senhor, preguei a palavra do Senhor, e ali aquela doutora que dirigiu o culto fez o apelo, e 2 daquelas pessoas que estavam ali aceitaram Jesus para a glória de Deus, né? São 2 nutricionistas. A professora que dá aula de nutrição e mais uma aluna, né? Então eu e você tem que falar a palavra de Deus e falar aquilo que o Senhor colocar no meio do teu coração. No livro de Isaías, seu capítulo 55, vai dizer a partir do versículo 8, que os pensamentos dele não são nossos pensamentos, os caminhos dele são mais altos que os nossos caminhos, e é assim que nós devemos estar fazendo a vontade do Senhor. Hoje não foi diferente, eu também já tinha uma palavra, né? Eu queria ler ali no Novo Testamento, porque é fim de ano, mas o Senhor falou: não é como você quer, é como eu quero. A palavra é minha. E primeiro fala comigo, tá? Primeira palavra fala comigo. A boca que está participando dos meus ouvidos é a minha. Então eu vou primeiro que Deus vai falar na minha e no teu coração nesta noite. É uma palavra muito conhecida, livro de Daniel, capítulo 1, né? Todo mundo, acho que a maior parte conhece essa passagem de Daniel. E nós vamos estar meditando a palavra do Senhor. Engraçado que eu quero escrever as coisas para falar, mas o Senhor não me leva para este lado, né? A Bíblia diz que é para nós meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Josué, tu medita neste livro de dia e de noite para que te vá bem em todas essas coisas, né? Então, o livro de Daniel, seu capítulo 1, e alguns versículos da palavra do Senhor. Eu vou ler o título: A educação de Daniel e outros judeus e outros jovens hebreus na corte de Nabucodonosor. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou na sua mão a Joaquim, rei de Judá, e uma parte do tecido da casa de Deus, e ele o levou para a terra de Siná, para a casa dos seus deuses, e pôs o tecido na casa do tesouro dos seus deuses. E disse ao rei Aspas, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real dos nobres, jovem em quem não houvesse defeito algum, formoso em aparência, instruído em toda a sabedoria, sábio em ciências, entendido no conhecimento, que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fosse ensinado nas letras e língua dos caldeus. E o rei lhe determinou a ração de cada dia, a porção de manjar do rei e do vinho que eles bebiam, e que assim fosse criado por 3 anos, para que no fim deles pudesse estar diante do rei. E entre eles se achava dos filhos de Judá, Daniel, Armania, Misael e Azaria. E o chefe dos eunucos lhe pôs outro nome, a saber, Daniel, de Belazar, e Armania, de Sadraque, e Amesaque, de Meseque, e Azaria, de Abignego. E Daniel assentou no seu coração que não se contaminasse com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse e não se contaminar. Ora, Deus deu a Daniel graça, misericórdia diante do chefe dos eunucos.
Amém? Soberano e eterno Deus, nesta noite, meu Deus e meu Pai, queremos te agradecer, queremos te louvar pela tua santa palavra. Meu Deus e meu Pai, agora tira todo o entendimento, toda a barreira, para que essa palavra possa fluir neste lugar, meu Deus e meu Pai, para a tua glória e para a tua louvor. E assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Então, nessa passagem aí, nós vemos que aí esse rei Joaquim começou a fazer, adorar outros deuses, e Deus, que é Deus, não é Deus de brincadeira, entrega o povo dele a esse rei Nabucodonosor, né? Louvado seja o santo nome. Mas a Bíblia vai dizer, no livro de Gênesis, seu capítulo 5, 15, versículo 13, ele está falando ali para Abraão, que de certo que ia ser perseguido na terra estranha, mas que ia, a fim de 400 anos, ia tirar eles de lá, ia sair com ouro e com prata. Então, quando Deus faz, ele se cumpre. Aqui também é a mesma coisa. Deus, por causa do erro do povo, ele vai mandar o povo para o cativeiro, e eles vão ficar ali no cativeiro. Vão passar agora 70 anos no cativeiro, mas ele também vai dizer que vai tirar eles de lá. Está no livro de Jeremias, seu capítulo 29, né? Você vai ver que ele vai dizer que vai tirar, porque o pensamento que ele tem sobre nós é pensamento de paz e não de mal. Então nós vemos que agora esse povo já está ali na Babilônia, e agora esse rei manda trazer jovens instruídos, né, jovens sábios na ciência, que é para assistir no palácio do rei. Muda agora os costumes dele, dá outra cidadania para eles têm que ter outra cidadania, eles têm que aprender a língua deles, os costumes deles, adorar os deus deles, tudo agora vai ser preparado. Mas aquele que Deus chamou, aquele que conhece a Deus, aquele que é instruído na palavra do Senhor, ele não vai se dobrar, ele não vai aceitar aquilo que Deus não gosta. E aqui está o exemplo, de Daniel. Daniel ele foi instruído, né? Ele foi instruído para não adorar outros deuses, para não adorar Deus estranho. E agora o que ele vai fazer? Ele vai pedir misericórdia para Deus. Ele vai pedir misericórdia para Deus. Primeiro ele pede para aquele eunuco. Ele faz tudo certinho, como ele aprendeu, como a educação que ele teve. E ali, mano, quando Deus está no negócio, nada pode dar errado. Nada pode dar errado. O homem tem medo. O homem não quer, mas Deus quer. O homem não pode, mas Deus pode todas as coisas. Ele é que muda os tempos, ele que faz tudo que lhe apraz, assim faz a palavra do Senhor. Agora este moço, mesmo assim com medo, Daniel pede para ele, para dar só legume e água para ele beber, e você vai ver, e vai dizer para ele, você vai ver que depois de 10 dias nós estamos com aparência diferente. E é verdade, o homem, Deus concede misericórdia para Daniel e para esse eunuco. E ele vai dar essa comida para esse moço. E a cabo de 10 dias, eles estão completamente diferentes. Agora, fica concretizado o que Deus já tinha planejado para eles. E assim é na minha e na sua vida. Eu e você não pode se dobrar para este mundo, para as coisas deste mundo. Meu irmão, Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe onde eu pensar e você pensar. Ele já sabe todas as coisas. Às vezes as coisas não acontecem. Por quê? Porque Deus sabe lá na frente. Sabe o que vai acontecer. Sabe se Ele der isso para essa pessoa vai se desviar. Não vai cumprir a lei dele. Vai começar a fazer a vontade do mundo. Mas Daniel não. Daniel, ele é instruído pelo Pai. Ele tem uma criação diferenciada do povo de Israel. Então ele não vai se dobrar para este rei. E se você vai ver lá na frente, Daniel daqui a pouco agora, ele está pronto também a morrer. Porque o rei tem um sonho, ninguém interpreta esse sonho do rei, e ele vai dizer, olha, todos os astrólogos, todos os adivinhos, todo mundo, se não interpretar esse sonho, vai morrer. Mas a Bíblia diz que vai chegar até os ouvidos de Daniel, e Daniel vai buscar a Deus, né? Vai buscar a Deus. Então eu e você temos que estar buscar a Deus. Nos últimos tempos, a igreja tem deixado este Deus. A igreja está despercebida, nós estamos despercebidos com as coisas do mundo. O mundo está nos entretendo, está criando a visão do céu, porque nossa morada não é aqui, como foi falado nesta noite. Nossa morada é no céu. E eu e você temos que ter essa consciência. Principalmente os jovens. Os jovens, já pensou os jovens? Eu sou o futuro da igreja. Esse Daniel chega na Babilônia ainda novo. Sadraque, Mesaque, Abednego, Ezequiel chega novo. Ele já vem com a instrução da lei de Deus de Israel. Ele não pode mudar. Ele não pode mudar. Mas hoje em dia é diferente. Foi como foi falado nesta noite.
A Bíblia vai dizer no livro de Eclesiastes que de tudo como tem ouvido e visto, tem uma coisa: teme a Deus. Esse é o dever de todo homem. Esse é o dever de todo homem. Se eu e você não temer a Deus, fica difícil. Se eu e você não temer a Deus, não adianta. O sábio Salomão, ele sabe bem disso. Diz que não houve um homem mais sábio do que ele, não haverá. E ele temeu a Deus até certo ponto, mas quando ele deixou de temer a Deus, a coisa virou para o lado dele. Mas o homem que teme a Deus, o homem que vê a voz do Senhor, este vai, que a Bíblia diz que este vai bem. Então aqui Daniel agora, ele está nessa situação, né? Ele tem um edito, mas ele não pode se dobrar para o rei de Babilônia. Já pensou, mas vai ser instruído, ele vai ver no palácio do governador, ele vai ter toda a mordomia, vai beber o vinho do rei, mas ele não. Ele não adora Deus estranho, ele não adora. E assim é eu e você também. Nós temos que saber que nós temos Deus. Esse Deus é que faz todas as coisas. Esse Deus é o Deus que nos tirou ali da escravidão. Agora vamos ter o poder de ser chamado Filho de Deus. Está lá no livro de João, no seu capítulo 1, versículo 12. Todos aqueles que receberam têm o poder de ser chamado Filho de Deus, os que creem. Né? Então nós vemos quem crê em Deus. Esse é filho de Deus. Já viu o filho de Deus passar necessidade, já viu o filho de Deus passar adversidade, mas lá na frente Deus vai dar vitória, né? Eu fico pensando da Noemi. A Noemi diz que, a Bíblia diz que houve fome em Israel, e aquele Noemi, seu marido, seus filhos, Abimeleque, vão para Moabe, lá vão peregrinar. Chega lá, morre o marido, morre os filhos, ela fica agora só com 2 viúvas, né? E ela vai voltar para a terra dela, e essas moças querem voltar com elas, né? Elas mandam ela ficar lá, mas tem uma coisa: Noemi era crente, viu? Noemi era crente, e dava bons exemplos. Ela dava bom exemplo, porque eu acho que a nora dela sabia a situação dela. Ela estava sem nada, ela estava sem marido, estava sem nada, não tinha mais nada. Como é que ela vai agora cuidar de 2 noras nessa situação? Então ela vai fazer assim: ó, volta, fica em tua terra, fica na tua terra. Chega, eu não tenho mais filho, não vou ter mais filho, já morreu tudo, já acabou para mim, fica aí que eu vou voltar para minha terra. E aquelas moças voltam, mas teve uma chamada Ruth. Ela não voltou. E o versículo desse livro de Ruth, que é mais falado, é Ruth 1, versículo 16. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Aonde você dormir, eu durmo. Se você morrer, eu morro. Eu não vou te largar, porque você é de Israel. Você é uma serva de Deus. Você deu um bom testemunho para mim. Como eu e você anda dando testemunho para os outros, para os vizinhos, aonde você trabalha, onde nós moramos, como é que nós somos? Será que falamos da palavra do Senhor, damos testemunho que somos crentes? Meu irmão, assim ali no trabalho, Maria sabe, em frente tinha uma loteria. Tem uma loteria, aquela loteria ali, vira de volta, o pessoal fala: Devan, fulano está lá fazendo jogo. Toda semana ele está fazendo jogo, ele não é crente? Eu digo: é. Mas uma coisa eu vou falar para você. Ele está dizendo para Deus que Deus não é capaz de abençoar ele, que ele precisa de uma ajuda de Deus. É por isso que ele está fazendo jogo. É por isso que ele está fazendo. Ele está dizendo para ele mesmo que ele precisa dar uma ajuda para Deus, que Deus não é capaz de abençoar ele. A Bíblia diz assim: olha, se você tiver o que comer, o que beber e o que vestir, esteja em paz. Amém? Mas não, muitos se conformam. Então aqui Daniel está sabendo dessa situação. Ele é chamado, ele vai assistir no palácio do rei, mas ele colocou, a Bíblia diz no versículo 8, que assentou no coração não se contaminar com o manjar do rei. Livro de Provérbios, no seu capítulo 23, a partir do versículo 1, vai dizer: quando você estiver na frente do vereador, coloca uma faca na tua garganta, porque o pedaço de pão se corrompe. Quantos têm se corrompido? Quantos conhecedores dessa palavra têm se corrompido? Porque não leva isso aqui a sério, tá?
Muita gente não está levando essa palavra de Deus a sério. Mas veja só, meu, a graça, põe uma coisa na sua cabeça. A graça não é de graça. Ó, a graça não é de graça. Ah, mas se eu faço, não acontece nada. Está tudo bem comigo, eu estou fazendo, não está acontecendo comigo, tá? Mas você lembra quando Jesus fez as bodas do Filho do Homem? Ele mandou chamar todo mundo. Encheu a casa dele de todo tipo de gente. Entra, vai, foi ele que chamou. Mas daqui a pouco a Bíblia vai dizer no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 11, que Jesus desce para ver os convidados dele. Ó, nós estamos aqui que ele não convidou, ele não chamou. Ele está olhando para mim, para você. Sabe por quê? Porque no livro de Isaías, nos capítulo 40, versículo 22, está dizendo que ele está sentado no globo da terra, contemplando nós aqui na terra, como se fosse gafanhoto, contemplando os bons e os maus. Então não tem como eu e você escapar, entendeu? Não tem, aqui não tem contradiz. Aqui eles vêm aqui, pega tudo que está tudo certinho, tudo bonitinho, mas não está não, viu? Tá, se você andar segundo a vontade de Deus. Se eu andar segundo a vontade de Deus, não podemos fugir dessa regra que está aqui, desse mandamento que está aqui. Então, ele chama, realmente chamou eu e você, direitinho, tá bom, está na casa dele, sem problema, mas ele, naquele grande dia, vai ver como eu e você está. Então, aquele moço ali chamou, entrou a casa dele, encheu, está tudo bonitinho, comeu, se alegrou, mas o rei vai ver. Aí ele vai perguntar para ele, ainda chama o rapaz de amigo. Meu amigo, como você entrou aqui? Aí disse que ele ficou todo umedecido, ficou todo tremendo. É? Cadê suas vestes? Cadê suas vestes? Cadê sua vestimenta especial? Está na casa de Deus, está mentindo, está roubando, está se prostituindo, está fazendo coisa errada. É bom que eu e você, porque primeiro, no livro de Hebreus, no seu capítulo 12, a partir do versículo 6, veja o que está escrito lá. Diz que eles corrigem, ele nos açoita, né, porque ele nos ama. Né? Se o filho que tivesse correção, ele não vai permanecer na casa do pai. Então aqui nós vemos que Daniel, nada de se contaminar. Daniel, nada de se dobrar para aquele rei, para o povo do rei dele lá. E vai acontecer que vão jogar ele na fornalha de fogo, porque quem serve a Deus não sofre. Mas não tem problema não, você vai ter a adversidade da vida, sofre. A Bíblia diz que se serve um, se serve outro, não tem todo mundo aqui é igual. A diferença está naquele dia. Né? Aquele que serve verdadeiramente e o que não serve, acontece. Jogaram ele na fornalha de fogo. Engraçado, ele já sabia Deus que ele se via. Ele já sabia. Eu perguntava assim para mim, Adevan, você está 6, 7 anos na igreja, não acontece nada, você está do mesmo jeito. O que você está fazendo? Tem alguma coisa errada com você? Tem, mas a Bíblia dizia, examina o homem a si mesmo. Sabia, eu tinha certeza, se eu fosse fiel com Deus, a hora Deus ia abrir a porta para mim. Não abriu? Abriu a porta para mim. Porque a Bíblia mandou examinar o homem mesmo. E nesta noite, esse Daniel é exemplo. Elias é exemplo de obediência a Deus. Elias é exemplo. Eliseu é exemplo de obediência a Deus. Pedro, Paulo, João, só não Judas aquele traidor. Mas todos eles, todos os 12 discípulos, você viu alguém voltando para trás, dando mau testemunho, a não ser aquele que é o filho da perdição, como o próprio Jesus falou. Então aqui Daniel era instruído na ciência deles, não nos deuses pagãos. E agora ele vai ficar firme com esse Deus, e Deus vai dar a vitória, porque Deus ele gosta de quem é obediente, que tem fé, e não precisa muita coisa. Eu posso dar muito exemplo na Bíblia de gente que não precisou muita coisa para Deus abençoar ele, só ouviu a voz dele. Livro de 1 Reis, no seu capítulo 10, versículo 7, vai dizer que a rainha de Sabá não acreditava que era de Salomão. Ela falou mesmo que não acreditava. Mas quando ela viu o sentar, as vestes do céu de Salomão, o levantar, o palácio deles, ela falou, é verdade. Nem é tudo que falaram de mim, é mais do que falaram, é muito mais. Agora, meu irmão, olha quem vai falar dela. É bom você conhecer esse livro, tá? Se você não conhecer esse livro, eu vou ficar aqui falando. Mas eu falo, porque você fala? Falo, porque Deus, eu sou esquecido, tá? Eu sou esquecido. Estou esquecendo de uma coisa. Eu estive aqui hoje, daqui a pouco,
saí, entrei no carro com os panos que estavam aí, saí, quando cheguei ali, voltei para ver, pensando que tinha deixado a porta aberta. Eu digo, meu Deus, será que eu esqueci da porta aberta? Mas Deus me deu a mente aberta para isso aqui, ó. Ele já me deu a mente aberta. Porque é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai me fazer eu lembrar, não é eu, não é que sou bom. Porque no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, fala assim, nem que sejamos capazes de alguma coisa, como o nosso pensamento vem de Deus. Né? Vocês aí, eles estão dando risada ali, mas eles vão ter que aprender. Eles vão ter que, olha lá, eles estão dando risada. Vocês vão ter que aprender a Bíblia. Então, nós vemos aqui que essa rainha de Sabá não acreditou que Salomão era isso tudo, mas quando ela chegou, que viu, ela acreditou. Agora, chegamos no livro de Mateus, no seu capítulo 12, versículo 42, Jesus está falando quem é maior no reino do céu. Ele vai falar, a rainha do sol veio dos confins da terra, para ouvir a sabedoria de Salomão, e naquele dia ela vai sentar na mesa com Jacó e Abraão para julgar as nações. Mas está aqui quem é maior do que ele, Salomão. Aleluia. Os nevitas, por ouvir a pregação de Jonas, se arrependeram, naquele dia estão lá para julgar as nações. Jesus vai dizer, mas está aqui quem é maior do que Salomão. Então, eu e você tem que crer, eu e você tem que confiar na palavra do Senhor, né? Eu e você tem que confiar na palavra do Senhor, não no como fácil, confiar no que está aqui, está escrito. Eu não posso falar o que não está escrito, mas está escrito. No livro de Gálatas, no seu capítulo 4, versículo 16, Paulo está falando assim, olha, fiz vosso inimigo por falar a verdade, ó. Agora, se eu chegar aqui e ficar falando um monte de coisa que não está escrito na Bíblia, eu falar de mim mesmo, aí não tem valor nenhum, como o próprio Jesus falou. Se ele falar de mim, diz que o testemunho dele diz que é mentiroso, mas ele fala do Pai. Então, nesta noite, nós vemos que Deus é abençoador, Deus é galardoador, não precisa de muitas coisas não, para você ter as bênçãos do Senhor. Precisa eu e você dar ouvido à palavra de Deus, eu e você crer, confiar. Louvado seja o teu nome, é confiar. Já pensou, meu? A Bíblia conta umas histórias assim que dá para eu e você parar de pensar. Aquela mulher observa Eliseu e fala assim para o marido dela, ó, veja que este homem é um homem de Deus. Façamos um quarto alto aí para ele, para quando ele passar por aqui, ele entrar para descansar e comer pão. E ali faz aquele quarto. Aí Eliseu manda Eliseu perguntar o que ela precisa. Ela fala, não preciso de nada não. Não, Eliseu, não, vou falar com o chefe do exército, se você precisar de alguma coisa, eu resolvo para você. Não, aqui está tudo bem. Aí Eliseu fala, olha, não tem um filho. Aí Eliseu fala, olha, você vai olhar para ela que vai ter um filho, no tempo da vida vai ter um filho. Teve um filho. Agora, esse filho dessa mulher morre. Agora que ele vai perguntar para aquela mulher, como vai? Tudo bem com o seu filho, tudo bem. Sabe, meu? Mas não está morto o filho dela, não está em cima de uma cama, porque quando Deus me promete uma coisa, quando Deus te dá uma coisa, ninguém pode tomar. E às vezes ele experimenta para ver onde está a minha e a tua fé. Já pensou se é eu ou você? Como está teu filho? Você falou aqui, agora me enganou, o menino está morto. Não, ela fala, está tudo bem. Acontece agora, Eliseu edifica o filho dela, vai reviver aquele menino. Aí agora vai mais uma para essa mulher, a fome. A Bíblia diz que Deus chama a fome sobre a terra. Você é obediente? Eu e você estão obedecendo a Deus para que Deus falar. Vai para a terra do Filisteu. O que ela faz? Ela obedece. Ela não é rica? Ela é rica. Aquela mulher, aquela sunamita, ela é rica. Ela é uma pessoa abastada. Mas ela ouve a voz do homem de Deus. Às vezes, falamos uma coisa para as pessoas não dão ouvido. Eu estou ali naquele culto, eles contam uma experiência. Eu estou ali naquele culto de quinta-feira, aí aquele moço, ele falou só um versículo. Na hora que ele falou um versículo, entrou na minha mente e o senhor falou, vai lá em tal lugar. Eu digo, mas hoje eu não vou lá. E ali, ficou aquele negócio pegando na minha cabeça, eu tive que ir. Aí eu fui lá.
Aí cheguei naquela sala, entrei lá, orei, eu falei, olha, Deus me falou isso, isso e isso é para vocês, hein? Vai segurando aí. Aí fui embora. Quando foi a quinta-feira agora, eu voltei lá. Aquela funcionária falou assim, lembra o que o senhor falou? Aí eu digo, acho que nem lembro mais. Aí o senhor falou isso, isso e isso, aconteceu isso e isso com meu irmão. Tá bom, ela estava toda alegre. Você tem que dar confiança ao homem de Deus. Aquela mulher de Sereta, que a viúva que Elias sustentou ela, agora o filho dela também morre. Ele fica o filho dela, ela vai dizer assim, no fim, agora, nisto eu vejo, que tu és homem de Deus, que a palavra de Deus na tua boca é verdade. Livro de 1 Reis, no seu capítulo 17, versículo 24. Então, meu irmão, eu e você tem que ter a verdade. E para eu e você ter a verdade, nós temos que andar conforme a palavra de Deus. Porque Ele se responsabiliza por aquilo que você fala quando você está fazendo a vontade dEle, tá? Ele responsabiliza. Então, nós vemos que esse menino aqui, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se dobraram. E vão ficar ali na Babilônia. Daqui a pouco agora, o homem faz uma estátua. Agora todo mundo tem que adorar. Mas eles não vão adorar aquela estátua. Eles não vão adorar. Porque ele tem um ensinamento diferenciado. O que é que eu vou fazer ele? Eles vão receber um dito. Vocês não vão se dobrar para a minha estátua que eu fiz? Eles não. Não, rei, nós não se dobramos para Deus estranho. Porque se o Deus quiser, ele nos livra. E se não quiser também, eles podem nos matar. Está tudo bem. Mas para a sua estátua, eu não vou me dobrar, não. Por que Deus não deixa acontecer muitas coisas na minha e na tua vida? Porque sabe que a gente vai se corromper? Sabe, ele sabe. Ele sabe. Então, muitas vezes isso não acontece somente por causa disso. Pela misericórdia dele na minha e na tua vida, muitas das vezes, tá? Porque muitos não suportam. Meu irmão, a Bíblia fala assim, ó, melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Olha que interessante. Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Provérbio 27, 5. Quando eu e você chamar a atenção, você tem que ouvir. Eu tenho que ouvir. A Bíblia já manda nós ouvirmos tudo. Reter o que é bom e o que não é bom você pode deixar para lá. Mas nós temos que ouvir. Nesta noite, nós vemos que Daniel, ele ouviu que ele ia comer do manjar, que ele ia ser, tinha uma ração especial para ele, que ia assistir no palácio do rei, mas ele não aceitou aquela ração. Ele aceitou fazer a vontade de Deus. Nesta noite, aceite fazer a vontade de Deus. Aceita andar segundo o propósito que Deus colocou no teu coração, que é de obedecer. Porque o que os olhos não viu, o ouvido não viu, jamais subiu o coração do homem, que as coisas que Deus tem preparada para aquele que o ama, né, meu? Já pensou se aquela Ruth quisesse abandonar a Noemi, não confiasse no Deus da Noemi? Ela confiou no Deus que Noemi servia. É isso que eu devo e você fazer, confiar, né? E olha o que aconteceu. É da tribo de Judá. Nós vemos as coisas na Bíblia interessantes, assim que Deus coloca para a gente ver, né? No livro de Crônicas, seu capítulo 4, né? Ele está falando da tribo de Judá. Ali agora ele faz uma pausa para falar de um homem chamado Jambê, aquele que traz sofrimento. Foi o nome dele, porque a mãe dele sofreu muito por ele. Agora ele está numa situação difícil. Talvez já o risado daquele. Olha aí o que causa dor. Mas a Bíblia vai dizer que ele foi buscar a Deus. Ele foi buscar a Deus e Deus deu a vitória. Né? Porque Deus, ele transforma a maldição em bênção. Ele transforma a maldição em bênção. Aqui, transforma a maldição em bênção. O que aconteceu pela obediência de Daniel? Ele vira governador, ele se vira governador, ele vai governar 120 províncias. E nesta noite, põe sua mente, seu coração, é obedecer. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Né? Todos que obedecerem a palavra do Senhor, mesmo passando por dificuldade, um dia desse foi falado aqui de Pedro, no capítulo 5 de Atos, versículo 41, né? Que eles apanharam
apanharam, foram presos, apanharam e saíram dali regozijando por ter sido dignos de sofrer afronta pela palavra de Deus. Olha, coisa interessante. Aí que é a visão do céu. É saber o Deus que eu estou servindo. Se Ele der, tudo bem. Se Ele não me der, Ele continua sendo Deus. Que nesta noite, eu e você, veio homem da Bíblia do Senhor, né? Que não voltaram para trás. E toda vez, muitas coisas que nos oferece, você tem que saber se é bom e se é ruim. Eu acho interessante que Salomão, ele vai ali com o rei Irão, e aí o rei Irão dá ouro, dá prata, dá muita madeira para ele fazer a casa de Deus. Daqui a pouco esse rei Salomão já tem a mordomia dele, já não tem como pagar a Irão, dá 25 cidades para esse homem. Dá 25 cidades para esse homem. Aí a Bíblia vai dizer que esse rei Irão vai ver a cidade que Salomão deu para ele. Ele chega para Salomão e fala para Salomão, está no livro de 1 Reis, seu capítulo 9, versículo 10 em diante. Mas, meu amigo, que cidade é essa que você me deu? Que cidade é essa que você me deu, meu amigo? Ele vai ver essa cidade. Sabe como é o nome dessa cidade? Cabu. Até o dia de hoje. Como está aquela cidade? Vê o que significa a palavra Cabu. Então, meu irmão, eu e você, tudo isso temos que prestar atenção nas coisas de Deus. Até o que dão para a gente, que às vezes você pensa que é boa coisa que estão te dando. Tome cuidado, tá? O que estão te oferecendo. Né? Tome cuidado. Jovem principalmente. Você jovem principalmente. Tome cuidado com o que vocês estão andando. Tome cuidado com o que vocês estão conversando. Você tem que acreditar que Deus ele faz. Aquele jovem ali, crente, ele falava assim para mim, nós subia 4 horas da manhã. Ele falava assim, eu estou estudando e um dia eu vou ter meu negócio. Eu estou estudando e um dia eu vou ter meu negócio. Ele tem 2 lojas aqui, mora em Santos. Ele trabalha numa padaria no Tatuapé, subia 4 horas da manhã comigo, mas ele colocou no coração dele que ia ter no negócio. Ele colocou no coração dele que ia ter. Sabe por quê também, meu irmão? Quem estava ali orando por ele, a mãe dele. A mãe dele morava aqui no depósito aqui. Aí colocaram ela lá onde guardava cimento e cal, porque ela não podia pagar aluguel. Aí quando eu passava ali na frente daquele depósito, ela estava orando. E quando ela estava orando, eu passava, parece que meu corpo queria se levantar. Só de passar na rua. Aqui. E aquela mulher orando. E aconteceu o que ele falou. Porque a oração tem poder, tá? A oração de uma mãe tem poder. Ela está aí, com o filho e tudo. Os irmãos estão trabalhando para ele. E assim é na minha e na tua vida. Porque ele colocou algo no coração dele. E eu e você tem que colocar algo no coração da parte do Senhor. Porque a Bíblia se deleita no Senhor que ele concede o desejo do teu coração. E o desejo do coração de Daniel não foi que se contaminar com o manjar do rei. Mas ele virou governador. O desejo do coração de José era obedecer a Deus. E ele virou governador. Quando você obedece, você vira uma joia preciosa na mão de Deus. Amém? Só coloque sobre os seus pés. Vamos orar nesta noite, fazer oração, pedir a misericórdia de Deus, que nos dê sabedoria, nos dê graça. Vamos orar também por este país, por esse fim de ano que está chegando, para o ano que vem ser um ano abençoado na presença do Senhor, né? Porque nós precisamos de paz, que a paz do Senhor venha reinar sobre este mundo, no coração destes homens que está aí para governar. Oramos ao Senhor. Soberano e eterno Deus, nesta noite nós te agradecemos, nós te louvamos, meu Deus, meu Pai, pelos teus feitos. Pai, também entregamos essa nação nas tuas mãos, esse presidente que está aí, o que há de entrar, meu Deus, meu Pai, porque o coração do rei está em tuas mãos, para aquele que se inclina, e nós devemos confiar no Senhor, devemos confiar que o Senhor é que faz todas as coisas, é o Senhor que coloca, é o Senhor que tira, meu Deus, meu Pai, nada fica escondido diante dos teus olhos, tudo está patente diante de ti, e nesta noite nós te pedimos, meu Deus, meu Pai, para este povo, para essa nação, também pelos teus servos, para tuas servos, por aqueles, meu Deus e meu Pai, que estão, meu Deus e meu Pai, entristecidos, por aqueles que não estão mais confiando que o Senhor pode fazer, meu Deus, meu Pai, todas as coisas, e nesta noite eu te peço, tira todo impedimento, toda barreira sobre a tua igreja, sobre o teu povo, da sabedoria, da entendimento, da largueza de coração, meu Deus e meu Pai, cada dia nós viemos meditar na tua palavra, para que nós possamos ir bem, e assim nós te agradecemos nesta noite, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E as palmas louvam o Senhor.
Glória a Deus. Aplauda mais forte ao Senhor, amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. Continua sobre os teus pés. Cadê a turma do louvor aí? Temos 4 minutos ainda. Vamos louvar e adorar ao Senhor, né? Deus falou no nosso coração. Daniel, Ananias, Amazias e Azarias escolheram não se contaminar. Escolheram